E a galera, alerta no Fluminense em mais uma derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro e desta vez para a equipe do Vitória. A Vitória mereceu aí os 3 pontinhos. A equipe tem lutado nos últimos jogos e tem jogado bem. E hoje conseguiu essa vitória contra a equipe do Fluminense no Maracanã. E o Fluminense segue na lanterna do Campeonato Brasileiro com 6 pontos. A campanha, se você olhar em números, é a campanha dos últimos rebaixados aí. Os rebaixados que tinham menos pontos nesse período do Campeonato Brasileiro foram rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, galera, será que o Fluminense vai se recuperar? E o Thiago Carpini mostrando aí seu valor na equipe do Vitória. O Vitória se recuperando e saindo da zona de rebaixamento. E o Fluminense se afundando no Campeonato Brasileiro. Hoje tivemos, galera, o Marcão, né, como técnico da equipe do Fluminense, né? Mas o Fluminense não teve, assim, grandes mudanças significativas dentro de campo, né? Sofrendo para poder tentar fazer um golzinho, né? O Fluminense era uma equipe que fazia muitos gols e hoje é uma equipe com saldo super negativo no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre essa repercussão aí da vitória do time do Vitória sobre a equipe do Fluminense no Maracanã. Fluminense e Vitória, triunfo do Vitória jogando no Maracanã 1-0. E olha que o Fluminense no primeiro tempo, no segundo também, fez o Lucas Arcanjo fazer boas defesas, André Kfouri. Mas é um Fluminense que termina da maneira como foi o gol aos 44 minutos do segundo tempo, com o Zé Hugo deixando toda a zaga e toda a defesa para trás. Termina com essa torcida se sentindo humilhada. Queria que você analisasse primeiro o jogo e depois a gente fala sobre a situação do Fluminense. Pois é, a gente vai vendo os lances, Marcela, e durante o primeiro tempo em especial, o Fluminense mostrou muitos problemas e acho que problemas que serão repetidos nos próximos jogos, essa é a tendência, para deixar um pouco de lado o DNA de futebol que praticou nas últimas 2 temporadas sob o comando do Fernando Diniz. Não dá para pedir para um time, mesmo que o técnico seguinte faça muitas modificações em termos de escolha de jogadores, não dá para pedir para um time mudar completamente o jeito de jogar depois de um tempo razoável aqui para os nossos padrões e um tempo que levou ao maior título da história do Fluminense. E hoje, eu vou usar uma palavra que é pejorativa, mas não tem outro jeito, a tal saidinha, e eu acho horrível que se chame assim, uma ferramenta de jogo que o Fluminense usou tão bem com o Diniz, hoje não teve saidinha. Então, quem estava chateado ou irritado com a saidinha, pelo menos hoje gostou do jogo, eu imagino. Mas a lentidão para trocar passes, para evoluir do campo de defesa para o ataque, deixou boa parte da torcida do Maracanã, a torcida do Fluminense, claro, irritada. Você viu ali há algum tempo uma finalização do Cano, na única jogada do Fluminense no primeiro tempo, do Terans com o Ganso, o Cano bateu e o Arcanjo defendeu. No segundo tempo, o Marcão soltou mais o time, o Ganso se envolveu mais nas jogadas ofensivas e o Fluminense teve sim oportunidades, e não apenas uma ou duas, para fazer um gol e ganhar o jogo. Mas no finalzinho, essa jogada aí, lindo lance individual. E o gol deixa 4 jogadores para trás. Ele foi marcado num determinado momento por 4 jogadores, mais de perto por 3 jogadores. Não conseguiram tirar a bola dele, nem evitar que ele fizesse a assistência para o gol da vitória, do Vitória, no finalzinho do Maracanã. E não é uma vitória injusta. Não. O Fluminense, no segundo tempo, pressionou mais. O Ganso, como eu disse, se envolveu um pouco mais nas jogadas de ataque. Essa é uma característica natural dele, eu acho que vai ser uma tendência também daqui para frente. Quando o Fluminense foi campeão estadual há 3 anos com Abel Braga como treinador, o Ganso era o dono do time, ele deu nas finais com o Flamengo 2 recitais e o Fluminense pode voltar a um modelo que utilize o Ganso dessa maneira, mas não será da noite para o dia. E hoje a torcida do Fluminense sentiu mais uma vez aquilo que ela vinha temendo nas últimas rodadas, que é o Fluminense na zona de rebaixamento, na lanterna do Campeonato Brasileiro, cada vez mais ameaçado, embora a gente ainda tenha muita coisa para ver nesse Brasileirão
que não está ainda nem próximo da sua metade. Pois é, quando a gente fala assim que da maneira como foi o gol, a gente fala do Zé Hugo deixando 4 defensores para trás e, logicamente, o Janderson tendo a sorte e pegando muito bem, não sorte, mas pegando muito bem na bola, conseguindo chutar cruzado para fazer o gol. Sim. Porque a gente fica com essa... É a última imagem que a gente tem do Fluminense com uma derrota no Maracanã, né? Esse gol aí, eu não estou fazendo comparação nem de jogadores e nem de estágio. Estou fazendo uma comparação de dinâmica em relação ao que me fez lembrar. Lembrou muito a jogada do Maradona para o Canidia na Copa de 90, Brasil e Argentina. Ali todo mundo tentou derrubar, diferentemente dos jogadores do Fluminense, mas 3 ou 4 jogadores da seleção brasileira tentaram derrubar o Maradona. Não foi possível. Ele fez o passe, assistência para o Canidia e o gol que eliminou a seleção brasileira. Não é uma comparação de jogadores, por favor. É só uma sensação que me fez lembrar daquele dia. É muito bem lembrado e daqui a pouquinho a gente vai mostrar a torcida, a sensação da torcida. A torcida vaiando demais o Fluminense, porque se sente humilhada mesmo depois de ver isso acontecer da partida de hoje. E aí depois a gente fala também sobre confiança, porque tem muito sobre confiança também nesse time do Fluminense. Eu queria colocar uma tela com as estatísticas da partida e aí por isso que eu falei também que o Lucas Arcanjo trabalhou muito bem. O Fluminense teve 63% de posse de bola a 37 do Vitória, contra 37 do Vitória. 12 finalizações contra 9, finalizações certas, aí o Vitória 1 a mais, 6 a 5, ações na área rival 18 a 15, passes certos 574 a 291 e cruzamento, o Fluminense cruzou demais, principalmente no finalzinho, quando se desespera, é cruzamento que não acaba mais, 27 a 17 e tá aí a vitória, o triunfo do Vitória por 1 a 0. Eu queria colocar já, André Kfouri, a sensação da torcida, primeiro no intervalo, esperando o jogo terminar, ir para o intervalo e a torcida vaiando. E depois, no final, depois de tudo que aconteceu. Vamos lá. Olha, quando acaba. Isso aí é no intervalo, André. Ainda havia metade do jogo para ser disputada. E é claro que depois, com o resultado sacramentado e o Fluminense com 0 pontos em mais uma rodada, perdendo em casa, ficou muito pior. Teve time sem vergonha, etc. As críticas que se originam do desespero do torcedor, que é mais emocional e faz parte. Eu não acho que o time do Fluminense seja sem vergonha. Não acho que os jogadores estão deixando de se empenhar durante o segundo tempo. Hoje, o Fluminense pressionou, o Fluminense correu, o Fluminense trabalhou, finalizou, diferentemente do que houve no primeiro tempo. Mas o Fluminense joga mal. E não vai ser da noite para o dia, como eu disse agora há pouco, que as coisas vão mudar. Além de ser uma questão que acontece com todos os times que mudam de administração, as coisas nem sempre acontecem rapidamente, o Fluminense tem essa questão de tentar esquecer, ou pelo menos deixar de lado um pouco, um tipo de futebol muito característico, um jogo autoral que era proposto pelo treinador anterior, que trabalhou por 2 anos, deve ter sido mais ou menos isso, e agora, com o mesmo elenco, com os mesmos jogadores, aparentemente a ideia, e aí eu não entendo a demissão do Diniz, se não for para mudar o modelo, se não for para o Fluminense praticar um outro tipo de jogo, pode não ser muito diferente, mas vai ser diferente. Esse distanciamento, ele pode demorar um pouco. Você está falando, né, do final. A gente mostrou a reação da torcida no intervalo, eles esperando o jogo inteiro para chegar no intervalo e aí eles vaiam. E aí, no final, com a derrota, eles perdem completamente a paciência. Vamos lá, mostra aí o torcedor. Estou ouvindo, não vejo nenhuma reação possível diferente dessa, André Kfouri. Embora a gente consiga entender esse tipo de reação emocional na hora, não é falta de empenho. Não é falta de empenho. O time do Fluminense hoje buscou o resultado. Mas a fase é muito ruim, tecnicamente, do ponto de vista coletivo. É muito ruim. O Marcão hoje tentou um Fluminense diferente. Por exemplo, o Marcelo atuou restrito às funções de lateral esquerdo. Sim.
Ele não tinha liberdade para cruzar o campo, para trabalhar próximo dos jogadores que intuitivamente ele considerasse os melhores. O Fluminense foi mais compartimentalizado. Mas as coisas não andaram bem. E, como eu falei, talvez demore. Não é simples a situação do Fluminense e o clube busca um outro treinador. O Marcão faz parte da comissão técnica permanente. Não se sabe quanto tempo o Marcão vai ser o treinador efetivo do time, mas no momento em que chegar um outro técnico, será, de certa maneira, uma outra ruptura, uma outra mudança. E essa é a vida dos times que estão na zona do rebaixamento e o Fluminense não está sozinho. E ao longo das últimas temporadas, muitos times grandes passaram por isso. Dessa vez é o Fluminense que está aparentemente na pior situação. Embora o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, tenha falado que a ideia é permanecer com o Marcão até o final da temporada. A gente sabe que não é bem essa ideia. Eles vão deixando ali, se o Marcão começasse a vencer jogos e começasse a apresentar um super desempenho com esse Fluminense, poderia ser que ele realmente viesse pensar concretamente sobre isso. Mas a gente sabe que o Fluminense, sim, já procura alguém ou algum treinador para fazer essa substituição. Logicamente que o Marcão não tem nada a ver com o jogo de hoje, nem com a derrota de hoje. Assim. Se tem alguém que não tem culpa na partida de hoje, essa pessoa é o Marcão. Mas eu queria que você falasse sobre confiança, o quanto isso prejudica esse time do Fluminense. A gente olha o Cano e ele chuta e a gente pensa, no ano passado faria esse gol. Talvez. Ele foi muito pouco acionado hoje, mais uma vez. No primeiro tempo, então, muito isolado, recebeu uma bola, posso estar me esquecendo agora de um outro lance, mas é esse que eu mencionei, Terans, Ganso do lado esquerdo e a bola erguida para a finalização de primeira. O goleiro do Vitória fez uma boa defesa, não foi um chute assim tão perigoso, mas o Cano foi um cara que a gente celebrou desde a época que ele jogava no Vasco, como um atacante que precisava de pouco espaço, de poucas bolas, de poucas chances para fazer um gol. E ele não faz um gol faz muito tempo com a camisa do Fluminense, 2 meses e alguma coisa. Hoje ele não esteve perto de marcar e ele é um jogador que pode oferecer demais, né? Na boa fase, o ano de 2024, todo mundo se lembra como o Cano foi importante para o Fluminense e como os gols dele acompanharam os momentos de sucesso do time na última temporada. Então, uma parte do trabalho da comissão técnica atual, se vier outra, seja quem for, é reconectar o Cano ao jogo do Fluminense. Se isso não acontecer, as coisas vão continuar difíceis. Muito bem, tá aí. Derrota do Fluminense, mais uma derrota. São 6 pontos conquistados apenas em... Galera, mais uma derrota do Fluminense, hein? O que vai ser desse time? Quem será que vai assumir o Fluminense futuramente? Esse papo aí do presidente do Fluminense que vai deixar o Marcão até o final da temporada não vai acontecer, a não ser se ele der uma sequência aí de 4, 5 vitórias, aí deve manter ele, mas se não for isso, é porque assim, o presidente do Fluminense está muito confiante que o Fluminense não corre risco de rebaixamento. Lembrando, o Fluminense está garantido no próximo Mundial de Clubes, então o Fluminense está nem aí, mas o Fluminense deveria se importar sim, porque ano que vem tem Libertadores e é importante estar participando dessa competição, não só pela receita, mas também pela visibilidade do clube. Mas assim, na minha opinião, esse ano o Fluminense não consegue Libertadores da próxima temporada, a não ser se o Fluminense conseguir vencer uma Copa do Brasil, né? E pelo Campeonato Brasileiro, nessa situação que o Fluminense se encontra, fica muito difícil, né? O Fluminense com 6 pontos, na minha opinião, é muito pouco. Você em 12 jogos, 6 pontos é pouco. Você olhar, o Fluminense perdeu 30 pontos já no campeonato. Soma aí 12 jogos, 36 pontos, menos 6 aí. Quanto que dá? 30 pontos. O Fluminense já perdeu 30 pontos no Campeonato Brasileiro e a situação vai se agravando conforme vai passando as rodadas, porque o Fluminense já não sai da zona de rebaixamento na próxima rodada. Tem que vencer, porque se não vencer, o Fluminense pode ficar 3 rodadas atrás, aí a situação é complicada, porque quando você fica 9 pontos para poder sair do rebaixamento, é difícil. É difícil. Hoje o Campeonato Brasileiro, do jeito que está disputado, para você ter sequência de 3, 5 vitórias seguidas, é muito difícil. E o Vitória está surpreendendo, nos últimos 5 jogos conquistou 3 vitórias, né? Foi um empate e apenas uma derrota. Parece que o Carpini está conseguindo fazer uma boa recuperação nessa equipe do Vitória, que com o Léo Condé não estava conseguindo encaixar na Série A, e parece que agora a equipe está retornando aos trilhos aí e vai tentar, né, no próximo jogo aí conseguir vitória, mais uma vitória para poder chegar mais acima na tabela e sair desse sufoco que é a parte de baixo da tabela de classificação.